Fala galera, eu me chamo Arthur Vale e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fórum Nerd, onde hoje iremos fazer mais uma análise com spoilers sobre o segundo capítulo da série The Last of Us da HBO, falando do episódio em geral, comentando sobre o que foi adaptado dos jogos e das mudanças que foram feitas também. Com o primeiro episódio tendo sido tão bom, a ponto de não só agradar os fãs dos jogos, como também trouxe mais pessoas interessadas em saber mais sobre a história de Joel e Ellie, o episódio dessa semana, chamado Infectados, foi dirigido por ninguém menos que Neil Druckmann, o criador desta franquia maravilhosa e o diretor de jogos como The Last of Us, Uncharted 4 e The Last of Us Part 2. Este episódio também é bem mais curto que o anterior, tendo apenas 52 minutos de duração, enquanto o primeiro teve 1 hora e 25 minutos. E ele também nos introduz propriamente aos piores, porém mais icônicos infectados do jogo, os instaladores. Antes de começarmos, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscreverem no nosso canal, ativarem o sino para não perderem nenhuma notificação e de nos seguirem nas nossas redes sociais no Twitter, Instagram e agora no TikTok. Vamos começar! O episódio começa na cidade de Jakarta, na Indonésia, novamente no ano de 2003, 2 dias antes do surto do Cordyceps começar. Nessa introdução, acompanhamos uma professora de micologia que foi chamada por 2 homens do exército para analisar um corpo de uma mulher infectada, em uma cena bem perturbadora com direito à nudez, que é a marca registrada da HBO. É então explicado para ela que tudo começou em uma fábrica de farinha, onde a mulher infectada teria atacado 4 de seus colegas e mordido mais 3. E em questão de horas, os colegas mordidos acabaram ficando violentos, e por isso tiveram que ser executados. Lembrando que no jogo, geralmente leva cerca de 2 dias para que as pessoas que foram mordidas se transformem em infectados. Já na série, parece que é uma questão de horas que varia dependendo da pessoa. De qualquer jeito, depois que a professora é informada que mais 14 pessoas desapareceram depois do incidente da fábrica, ela então repete o que foi dito por aquele cientista do primeiro episódio, dizendo que era impossível criar uma cura, que era impossível criar uma vacina. E ela até sugere que o exército bombardeie logo a cidade. Jadi tolong dengarkan saya baik-baik. Tidak ada obat. Dan tidak ada vaksin. Jadi apa yang harus kami lakukan? Bom. Mulailah pengeboman. Bom seluruh kota. Dan seluruh orang yang ada di dalamnya. Depois dessa introdução, voltamos ao presente e vemos que Joel e Tess, principalmente Joel, ainda duvidam da imunidade de Ellie e nem hesitam em apontar uma arma para ela. Quando vemos o cenário da cidade em destroços, ele é quase idêntico à ambientação do jogo, sendo quase difícil enxergar a diferença entre a série e o jogo. Enquanto caminham, Tess pergunta para Ellie como ela se infectou. Ela então responde que foi mordida em um shopping abandonado e que estava sozinha. Obviamente, quem jogou a DLC Left Behind sabe que essa parte é mentira, já que na verdade quem a trouxe a esse shopping foi sua amiga Riley, que inclusive ainda vai aparecer na série em um flashback sendo interpretada pela atriz Storm Reid. Em seguida, eles chegam a um hotel abandonado, que é uma parte que acontece bem depois nos jogos, e por ver que o local estava inundado, Ellie menciona que não sabe nadar, e isto é verdade. Em algumas partes do primeiro jogo, Joel precisaria mergulhar para encontrar alguma tábua de madeira que pudesse levar Ellie em segurança aonde eles precisavam ir. Porém, ela acabou aprendendo a nadar no segundo jogo. Eventualmente, Joel, Tess e Ellie encontram uma horda enorme de infectados deitados no chão que estão conectados entre si por causa do fungo. E isso pra mim foi uma mudança que deixou o conceito dos infectados ainda mais perturbador. Pois na versão da série, quando você pisa em um fungo, às vezes o Cordyceps pode alertar um grupo de infectados que estão em outro lugar e eles ficam sabendo de sua localização. Por causa disso, os 3 tiveram que pegar um caminho mais curto por um museu. E lá eles encontram 2 instaladores. Os instaladores são os infectados que estão na terceira etapa da transformação. Eles são completamente cegos, mas possuem uma audição muito aguçada, fazendo com que até o menor dos barulhos chame a atenção deles. A série fez um excelente trabalho em adaptar os instaladores com uma maquiagem tão perfeita que é capaz de deixar qualquer fã de Resident Evil com inveja. Sem falar no design de som que reproduz aquele barulho aterrorizante dos jogos e os atores que fizeram um excelente trabalho em capturar os movimentos deles. Toda a sequência onde eles enfrentam os instaladores também é muito boa. Parecia que o Joe estava sendo controlado por um jogador que estava com medo desses bichos, mas mesmo assim queria seguir em frente com a história. Depois de finalmente eliminar os 2 instaladores, Ellie acabou sendo mordida mais uma vez, e isso é um detalhe importante para o final do episódio para provar que ela de fato é imune. Quando eles saem do museu,
Eles recriam aquela cena do jogo onde Joel pergunta para Ellie se a vista era tudo que ela esperava. Daí eles seguem em frente e chegam a um endereço onde eles deveriam se encontrar com os vagalumes. Mas quando eles chegam lá, eles já estão todos mortos. Isto porque um deles acabou sendo infectado e isso fez com que eles se virassem um contra o outro. Tess então fica desesperada e então chegamos ao momento onde ela revela que acabou sendo mordida. E vale apontar que a marca da mordida da Tess já havia piorado em questão de horas, enquanto a segunda mordida de Ellie já estava quase cicatrizando. Tess então decide se sacrificar, e isso de fato é um momento que acontece no jogo, mas a série parece ter conseguido deixar essa cena ainda mais triste, principalmente levando em conta que eles fizeram um ótimo trabalho em desenvolver ainda mais a personagem da Tess. Praticamente a morte da Tess na série fez a morte dela no jogo parecer com um ato de misericórdia, pois no jogo, ela decidiu ficar para trás para ajudar Joel e Ellie a escaparem dos militares. Já na série, Joel acabou atirando no infectado que ainda estava vivo, mas ele estava interligado ao chão e isso acabou alertando a horda de infectados mencionada antes. A Tess então espalha gasolina e granadas no chão e implora para Joel levar Ellie até Bill e Frank. Enquanto os dois fugiam, Tess tenta desesperadamente acender um isqueiro, que inclusive é o mesmo isqueiro usado por Sam Drake em Uncharted 4, enquanto a horda se aproxima. De repente, um perseguidor nota ela, e em uma cena bizarra, ele a beija, provavelmente porque ele sentiu que ela estava infectada e fez isso para terminar a transformação. Mas Tess, tentando resistir à transformação, consegue acender o isqueiro e explode o lugar com todos os infectados dentro. O episódio então termina com um shot de Ellie triste por não ter conseguido salvá-la ao som do tema Allowed to be Happy do jogo The Last of Us 2. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pois semana que vem teremos a análise do terceiro episódio, que dizem por aí ser o melhor de toda a temporada até agora. Se vocês quiserem acompanhar The Last of Us, a HBO Max transmite os episódios todos os domingos a partir das 11 da noite. A crítica do segundo episódio também já está disponível no nosso site, o www.forumnerd.com, onde postamos várias notícias e críticas toda semana. E como sempre, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sino para não perderem nenhuma notificação e por fim, sigam a gente nas nossas redes sociais no Twitter, Instagram e agora no TikTok. Valeu e até a próxima, galera!